O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Seja bem-vindo a mais um quadro do P4P Cash, que hoje está para lá de especial, que além de estarmos em um cenário novo, pode parecer que é semelhante, mas não é. Nós estamos de espaço novo e um espaço novo também a gente inicia esse novo ciclo com um convidado que aqui, gente, está para lá de especial. Ele que é um cara que desde quando eu cheguei aqui em Surubim, assim, já ouvi falar muito bem dele. Vocês vão conhecer para quem ainda não conhece. Para mim é uma honra, é uma satisfação enorme estar aqui com ele. Neto, seja muito bem-vindo aqui a P4P Cash, é um prazer. E Prazer para é meu. quem ainda não te conhece, Neto, se apresente, fale um pouquinho mais sobre você. É uma honra ter você aqui, viu, Neto? Igualmente. Eu sou natural de Taquaritinga, mas fui nascido e criado em Surubim, né? Uhum, Minha família também tem as raízes aqui de Surubim, é bastante conhecida. uhum. E há 5 anos atrás, quase 5 anos, eu comecei uma empresa Parangolave. Uhum. E hoje eu acho que eu sou mais conhecido pela Parangolave do que pela família. Uhum. E é isso. Que bom. E isso é muito importante. Fruto de um processo fruto de um processo. E algo que é importante, porque principalmente às vezes se tratando de uma cidade, igual um exemplo, às vezes interior, muita gente às vezes conhece as pessoas pela família. Ah, Neto Exato. é filho de fulano, filho de fulano. E hoje, Neto ser reconhecido por conta da marca, isso é fruto de um ótimo trabalho que você tem feito. E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais, Neto, como que foi essa sua jornada? Como que foi que você decidiu, né, estar tocando, né, até mesmo como que foi essa história até você abrir a Parangolave, que hoje é um sucesso aqui lá na nossa região. Conte um pouquinho mais como que foi essa jornada. Como minha família já tem confecção, Uhum, e assim, o que costumava acontecer era que a gente precisava do serviço prestado, mas uhum, demorava muito. O prazo de entrega, os perfeito. períodos de um movimento bom que a gente chama, né? Uhum, Demorava muito. E aí foi surgindo essa ideia na cabeça, eu digo, rapaz, eu vou enfrentar, vou colocar uma lavanderia sem saber de nada. Coloquei a lavanderia pequenininha, que meu intuito era só lavar para nós mesmos, sabe? sim, aham, Mas aí a coisa foi dando certo, a gente vai se interessando, uhum, querendo melhorar, querendo crescer sim. e abrir as portas para abrir para todo mundo. E graças a Deus a gente vem só crescendo. Muito bom, Neto. E durante esse processo, hoje, como que você enxerga hoje em dia? Principalmente, a gente vai falar, a gente colocar aqui o começo, o meio e o fim. Como que você vê hoje, Neto, para uma pessoa quando ela tá abrindo uma empresa? Conta um pouco mais, assim, o que que você pode dar de conselho para alguém que tá pensando em arriscar lá no mercado, que tá vendo esse mundo, como é que tá hoje o empreendedorismo hoje aqui, principalmente lá na região? Como que você vê o mercado? Para onde que o mercado tá indo? Qual conselho você dá, assim, principalmente para alguém que tá pensando em abrir um negócio, principalmente hoje aqui no Brasil, Neto? Rapaz, eu acho que assim, planejamento tem que ter, mas tem Uhum, muita gente que para no planejamento. Inclusive, uhum, eu não abri antes porque eu me planejava demais, tinha uhum, medo de colocar e não dar certo, uhum, mas aí chegou uma hora que eu disse, não, ou vai ou racha. uhum, E aí eu coloquei, depois disso você tem que ter compromisso, né? uhum, Compromisso e procurar cada dia mais aprender, porque uhum, todo dia a gente aprende alguma coisa. sim. E não parar. Pronto, você tem Uhum. um empecilho ali, você resolve. Se você não conseguir, você vai pedir ajuda. Você vai viaja, você pesquisa na internet. Hoje tem a IA, né, Aham, que auxilia, aham. mas é não parar, é não Uhum, parar. Pô, você começa, planeja uma coisa, sai tudo diferente, uhum, mas você vai conseguindo contornar. O seu diferencial é uhum. saber contornar as situações e não desistir. Perfeito, né? E a gente vinha falando muito, principalmente sobre gerir esse negócio, né? E hoje em dia a gente está vendo, né? Principalmente aqui nas regiões, às vezes muitos empresários estão reclamando que falta mão de obra, a mão de obra está muito desqualificada e etc. Mas será que isso realmente é uma verdade? Até que ponto isso realmente é responsabilidade do mercado? Ou aonde que também faz uma diferença ter uma gestão humanizada, que é o que eu Exato. ouvi uma coisa, eu gostaria justamente que você falasse um pouco mais. Muita gente tem essa crença, né? Ah, não, só mão de obra desqualificada. Mas até que ponto isso também não é responsabilidade do dono? Você tem que olhar o seguinte: quem já tem sua especialização, Uhum, quem já é um funcionário bom, a empresa não uhum. deixa sair, né? Perfeito, O perfeito. rapaz, a pessoa, o rapaz ou a moça, ou a senhora,
chega pro patrão e diz, ó, acho que eu vou sair. Uhum. Não vai sair por quê? Uhum. Então me conte, o que é que você tá precisando? O que é que eu posso fazer por você? Uhum. O empresário tende a segurar essas pessoas. Uhum. Aí eu acho que, assim, falta um pouco de comprometimento de Perfeito. alguns Uhum. Sim. e, por parte do empresário, é você também dar a oportunidade de aprender. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque, pronto, eu mesmo tenho funcionário que chegou na lavanderia e não sabia de nada, igual quando eu Uhum. comecei também não sabia. Sim. E hoje é uma pessoa que tem uma destreza na empresa que faz de tudo. Uhum. Aí eu acho que assim, a gente tem que dar oportunidade. Aí com 30, 60, 90 dias a gente sabe quem quer e quem não Perfeito, perfeito. Contratar profissional sênior, já mais experiente, ou contratar pessoas júniores e formar? Qual a sua opinião? quer. O difícil é encontrar o sênior, né? Quando você encontra uma Uhum. pessoa que é boa, Uhum. você consegue absorver. Uhum. Mas aí você está precisando de uma pessoa para aquela área. Você não Uhum. encontra uma pessoa com experiência. Uhum. Você tem que dar a Uhum. oportunidade de outra aprender, né? Perfeito, perfeito. E isso, né, eu acho que é um ponto importante, que é onde eu acho que, por exemplo, toda empresa, ela tem alguns pilares que são de suma importância. Uma delas é pessoas, né? Toda empresa, Exato. ela precisa de pessoas. Se você quer escalar o seu serviço ou a entrega do seu produto, consequentemente, você tem que ter mais pessoas. E tem muita gente que tem pessoas e sofre com essa questão de mão de obra. E mão de obra é justamente um problema de qualificação. As pessoas elas têm que parar de falar que falta mão de obra, que mão de obra não falta. O que falta é qualificação e de Exato. fato, claro, existe sim esses cenários de pessoas que, consequentemente, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar uma pessoa que minimamente queira trabalhar, que queira vestir a camisa, Exato. né? Exato. Que aí é onde eu concordo muito, assim, como empresário também. Às vezes a gente dá a oportunidade. Eu mesmo teve uma situação, 2 dias, chamei uma pessoa, a pessoa lá na entrevista, nossa, parecia a melhor pessoa do mundo, se colocou como proativo, uma pessoa que passei 2 dias ensinando, abrindo já o jogo, o processo. 2 dias depois, arrumei uma oportunidade melhor. É. E que, na verdade, às vezes, por muitas das vezes, não é nenhuma oportunidade melhor. É que assim, a gente sabe muito bem, né? Porque Não é desculpa. se fosse problema de dinheiro, não, tanto que eu fiz uma contraproposta. Não, eu pago mais. E mesmo assim, aí Não quis, é. então, É e porque aí, essa pessoa aí não se permite aprender. né, Ou tem medo. né, É a mesma questão que eu falei do empresário. Quando quer aham. começar, que se planeje e às vezes fica no planejamento. Essa pessoa aí não teve Uhum, coragem de enfrentar a dificuldade de aprender, porque uhum. todo dia vai errar e todo dia vai aprender. Perfeito. E da plataforma, né, do ecossistema, da ambiência que eu vim ali em Barueri e Alphaville, uma coisa que eu aprendi muito ali dentro foi, ali a gente não recrutava currículos. Eu já liderei mais de 50 vendedores e os melhores deles eram pessoas que tinham habilidades, né, que a gente chama de soft skills. Principalmente ter um coração ensinável, que é justamente isso, é querer aprender. Exato. Esse é um ponto importante. Se você está querendo contratar, olha se essa pessoa quer aprender. E não fica falando, não. Faça perguntas. Descubra o que a pessoa de fato tem interesse. Segunda coisa, a pessoa, ela tinha vícios? Ela já tinha bloqueios? Ela já tinha as experiências negativas lá no passado? Porque isso, por muitas das vezes, trava muitas pessoas. Outra coisa importante também, além do coração ensinável, e se a pessoa tem vícios, é se essa pessoa é leal. É verdade. Isso aqui, pra mim, Neto, talvez seja uma das coisas mais importantes quando eu vou contratar uma pessoa. Porque quando eu tô ali no dia a dia, mesmo que a pessoa erre, eu já sei, todo mundo pode errar, né? Nós somos humanos, eu erro, você erra, Com todos nós certeza. erramos. Uma coisa que eu aprendi é, a gente não pode continuar errando nas mesmas coisas. Porque aí já se torna falha. Exato. E aí, nessa falha, Neto, eu descobri uma solução. Que é onde entra a questão do processo. O que é processo? Por exemplo, quando, justamente pela necessidade, eu via que, por exemplo, quando eu tinha que contratar uma pessoa nova, ela tinha um período de aprendizado. Então, até essa pessoa começar a desempenhar o resultado que eu precisava, tinha um tempo. Eu falava, cara, mas empresa, eu não posso. Até quando? Né? Qual é a margem? Qual é a gordura que você tem? Porque às vezes depende do momento lá da empresa, é número. É verdade. Então, poxa, esse cara, o que ele tá me gerando? Nada. Tipo, só despesa, despesa, despesa. Até que ponto, né? Aí a gente como gestor, a gente tem que saber ser mais estratégico.
Mas aí um ponto que eu entendi que a solução seria criar processo. O que que é processo? É literalmente a gente desenhar. Desenhar um mapa, desenhar o passo a passo. Aonde fica cada coisa. Porque, por exemplo, às vezes, a gente hoje, mesmo a gente estando no estratégico, às vezes a gente se desce pro tático também, mas a gente sabe fazer. Uhum. Se precisar, se der alguma falta, a gente desce ali, nós arregaçamos a manga e vamos fazer o que precisa ser feito, porque a empresa não pode parar. É. Então, quando a gente faz, a gente cria um processo. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito hoje em dia para os empresários, construírem mais processo e deixar menos ao acaso. E aí aqui eu vou trazer agora, Mas aí tem que ver o processo para não criar uma burocracia, né? sim, Não pode cair na burocracia, tem que ser um processo funcional. perfeito. Perfeitamente, excelente. E aí, trazendo justamente para o seu cenário, hoje o que que você vê, quais são os principais processos que você identificou que ao longo dessa sua jornada fizeram total diferença? Rapaz, eu acho que a maior diferença na minha empresa hoje Uhum, foi porque eu me envolvo muito com todos os setores. uhum, É que nem eu falei contigo nos bastidores. uhum. Se tiver uma pessoa varrendo ali e tiver uma vassoura perto, eu vou pegar a vassoura e vou varrer. Chega lá, o menino tá soldando, eu vou olhar. Se eu achar que eu posso fazer igual, melhor do que ele tá fazendo naquela hora, eu digo, ó, faz assim, eu vou lá, Uhum. pego e faço, entendeu? Uhum. Em tudo eu faço assim. E eu procuro pessoas que pensem como eu, Uhum. que é o seguinte, a gente tá fazendo um processo, vamos supor, lá na minha lavanderia chega uma peça, Uhum. essa pessoa recebe conta, essa aqui anota, essa aqui bota no sistema, mas eu quero uma pessoa que esteja olhando ali como é que a gente pode melhorar aquele processo, Perfeito. entendeu? Não é só questão de tempo, é de organização, é de conseguir atender melhor o cliente quando chega, de deixar todos satisfeitos. E outra, sempre que a gente faz reunião na empresa, eu falo para todos, olha, às vezes o processo que você executa não tem demanda naquele momento. Você pode dar uma força ao parceiro, porque mais na frente você vai estar atolado de coisa Uhum. e seu parceiro vai lhe dar uma força. Entendeu? Eu acho que é assim, é a gestão humanizada. Você Uhum. vê a dor do outro. Você não vai esperar, não, eu só faço contar a peça. E fica lá. E se chegar 1000 peças de uma vez e você já tiver mais 1000 para contar, então você pede ajuda e quando puder ajuda também, entendeu? Perfeitamente. E eu acho que isso é uma das habilidades que a gente conta muito, que é o que a gente ama. Todo mundo, isso inclusive é um dos valores que eu faço questão de pôr na cultura da minha empresa, que é o seguinte: ninguém tem braço curto. É igual a gente brinca. Exato, O dinossauro tem o T-Rex, né? O T-Rex é. ele tem um bracinho curto, ele só faz só pouca coisa. Ele não. Se precisar. Não Opa, pera aí. alcança Ó, eu muito. preciso que pegue. Não, ele não pega. É só aquilo. Cuidado com o funcionário que só faz aquilo que pede ou. Que às vezes. Exato. E às vezes também tem que ver também. Então é sempre bom a gente sempre ir pelos dois vieses, que você falou muito bem. Tem que tomar cuidado também. Será que ele não faz porque não é da habilidade dele? Ou será porque realmente a empresa engessou tanto o processo, Isso. o dono, ele é tão. O dono, ele não dá uma margem de flexibilidade pro colaborador. É, também Porque acontece. a única vez que o colaborador alguma vez tentou fazer algo diferente, talvez até com a boa Foi vontade, repreendido. foi repreendido. Exato. Acabou. Aquilo ali gerou uma É. trava. Eu falei, ixi, não faço mais. Graças a Deus, assim, isso nunca partiu de mim, espero que Aham. não venha a partir. Já é também do feitio da pessoa, né? Aham. Mas quem for assim tem que começar a se policiar. Sim. Tem que dar mais abertura. Você tem que confiar, embora sabendo que Uhum. possa errar em algum processo. Mas aí você deixa a pessoa errar porque Uhum. só aprende errando. Perfeitamente. E aí, Neto, ao longo disso, acho que um ponto importante baseado justamente lá nessa questão que a gente vai lidando com o processo lá do dia a dia e com as pessoas. Quero entender, baseado se hoje, se você pudesse falar assim, ó, o que que você considera, na sua visão, tá? Quais são os pontos que um empresário não pode deixar de olhar para um negócio? Por exemplo, olhando um negócio assim de cima, tudo é importante. Eu falo que toda parte da empresa é uma engrenagem, né? Exato. Se uma engrenagem para de rodar, a outra também vai ter dificuldade. Com certeza. Mas essa aqui é uma pergunta buscando extrair o que para Neto são os pilares mais importantes, que é o que eu chamo como se fosse a lei de Pareto. A lei de Pareto fala que 20% das ações trazem 80% dos resultados. Depois eu posso falar qual que, na minha visão, são os pilares mais importantes, mas eu Uhum. queria entender de você.
Eu acredito que, assim, no meu negócio, Uhum. Que vale ressaltar também que cada negócio é cada diferente. um tem. Perfeito, perfeito. Eu acho que é o atendimento ao cliente humanizado. Uhum. Você dá prioridade ao cliente, você tentar entender a dificuldade dele. Perfeito. Porque, assim, tem empresa que você chega, você é atendido por certa pessoa Uhum. e tá precisando do serviço e diz, pronto, ó, quando a gente puder fazer, a gente vai te dizer e quando tiver pronto, a gente avisa. Uhum. E não é assim, a gente tem que ter uma programação, porque o cliente tem uma programação também. A gente tem que entender a dificuldade dele e também conseguir fazer com que ele entenda a nossa. Entendeu? Perfeitamente. Porque às vezes chega uma pessoa e, ó, o tal cliente está precisando das peças para amanhã. Se eu conseguir fazer, eu vou fazer totalmente de coração cheio ali. Uhum. Mas tem hora que a gente não consegue. Tem que respeitar a sequência. Aí o cliente a gente tem que fazer ele entender também, não ficar com raiva disso, entendeu? Sim, perfeito. E assim, e ter o espírito de equipe Uhum. dentro dos funcionários. Porque ó, quando falta uma pessoa, já fica um buraco na produção. Uhum. A gente ali está dependendo. Você só é contratado porque a empresa precisa, né? Sim. E quando alguém quer se esconder no serviço, como a gente fala, Uhum. pesa mais pro outro, entendeu? Uhum. Aí não, a gente conta que vai dar tempo de fazer tal serviço. Mas se uma pessoa ali deixar de fazer, ela pode estar presente na empresa, mas se tiver de mau humor, Uhum. não quero não. E se esconder, a gente não consegue entregar. A gente conta com tudo perfeito. Perfeito. Muito bom, Neto. E aí, baseado nisso, um ponto importante é: uma das coisas que você falou, que eu gosto, eu acho isso de suma importância. Eu acho de suma importância e eu acho que é algo que talvez muitas pessoas acabam negligenciando. As pessoas às vezes fazem isso no começo, mas conforme vai crescendo, acaba deixando isso, e foi um ponto que você disse que você faz, que eu considero muito importante, por isso que eu vou reforçar isso. Qual a importância, Neto? E aí eu gostaria que você falasse um pouco mais pra quem está lá nos ouvindo, porque tem muita gente que fala, esse negócio não é pra mim não. Cara, empresário eu acho que não faz isso, porque tem muita gente que é cabeça dura, É, né? é. Qual a importância, Neto, de sempre o empresário, não precisa ser sempre, mas, pô, pelo menos a cada 15 dias, a cada uma semana, descer em todos os setores pra ver como tá acontecendo, Neto? Qual a importância disso? Eu acredito que, assim, para você cobrar, você tem que conhecer do Perfeito. serviço. Uhum, Você não pode ser um bom cobrador se você não sabe o que é que vai cobrar. uhum, E você só consegue saber das coisas se ver como é que está acontecendo os processos. E ainda melhor se você fizer também. uhum, Eu acredito que é isso, assim. É você se inteirar totalmente e também ter uma relação pessoal ali, tete a tete, uhum. com a pessoa que está prestando serviço, porque anima. A pessoa trabalha mais satisfeita. É, eu acho que é como se fosse trabalhar com um amigo, como Uhum. se fosse uma parceria ali. Não Uhum. é uma sociedade no lucro, mas ao mesmo tempo é, Uhum. porque o que eu deixo claro para todo mundo que trabalha comigo também é que eu Uhum. quero crescer Sim. e eu quero que todos cresçam. Uhum. E o que puderem contar comigo e eu puder retribuir, pode contar toda hora. Entendeu? Perfeitamente. Perfeito. E eu acho que isso é um ponto importante, porque eu acho que quem não supervisiona, quem não cobra, tá ficando muito abaixo do que poderia ser feito. Existe até um dilema, né? Como a gente gerencia algumas empresas, uma coisa que a gente percebe é a seguinte: qual a diferença daquela empresa que tem resultado para aquela empresa que não tem resultado? A empresa que tem resultado, ela tem uma supervisão, ela cobra. Eu confio em Deus, os demais me tragam dados. Tem até essa Uhum. frase. Não, Yuri, eu tô dando o meu melhor. Meu amigo, primeiramente, se eu fosse um pouco inocente, se eu não conhecesse do cérebro, eu até confiaria em você. Mas eu sei que o cérebro, ele é um autossabotador do ser humano. É. Ele é o mesmo que pode ajudar muito, mas é o mesmo também que pode te deixar ali na zona de conforto. Então as pessoas tendem a se acomodar com a rotina, as pessoas tendem a não fazer coisas que são novidades, porque isso gera um certo desconforto. Verdade. Então, poxa, se a minha empresa tá em movimento, porque a empresa ela não é um lugar parado. Não é porque hoje a gente tá assim, que daqui 6 meses, um ano, a gente vai estar com os mesmos processos, com as mesmas atitudes, os mesmos hábitos. Então eu sempre falo o seguinte, concordo muito com isso.
Tanto que até no modelo de remuneração do meu negócio, Neto, e aí aqui eu já deixo uma sugestão para todo mundo que está ouvindo a gente, e eu já testei muitos modelos de remuneração, porque com gestor comercial eu já lidei com muitos Uhum. tipos de pessoa. O modelo que mais foi assertivo para mim, né, e não só para mim, mas para todas as empresas que eu passei, foi o modelo OTE. O modelo OTE é quando a gente quebra a remuneração em 3 metas. Então, por exemplo, tem a meta, que é uma meta mais realista, que você pega a projeção do ano passado e você faz uma meta real, que é Uhum. uma meta que já bateu, então é o mínimo. Uma meta gold, né, que uma meta ouro, que já é uma meta um pouquinho, 15 a 20% a mais, Uhum. que já é para dar uma desafiada. Porque eu falo assim, meu amigo, se não tá com aquele friozinho na barriga, é porque a meta tá pequena. Temos que pôr a meta sim, tem que ser ousada. Não pode ser confortável, Uhum. né? Porque empresa não é ONG. É Aqui verdade. já deixa uma provocação. A empresa foi feita para gerar lucro e para solucionar o problema de alguém. Ponto. Aí, e a terceira tipo de meta é a super meta. Aí ela já fica 50 a 60% acima da meta realista. Uhum. Então, baseado naquilo que a gente já vem batendo, eu sempre coloco uma meta a mais. Por quê? Eu dou espaço para todo mundo que quiser de verdade vestir a camisa e fazer acontecer, vai ser recompensado. Mas vai ser recompensado baseado no resultado. Que aí é tipo assim, a gente, por exemplo, a meta é 5% de comissão, super meta 7,5%, a meta gold 10%. Rapaz, o cara sabe que se ele entregar, ele vai ganhar. É, vai receber. Então, acho que esse é um modelo bem bacana também. E aí, Neto, baseado hoje, vocês hoje têm time comercial lá na Arangolave? Que fazem um atendimento ou não? Que Tem. tem? Um ponto importante hoje é o seguinte. A, Como que você vê, Neto, nesses últimos anos, com o mercado se sofisticando do jeito que está sofisticando, qual a importância do digital no mundo de hoje, Neto? Rapaz, eu acho que para todo segmento o digital é muito importante. Uhum, E quem não entrar nessa onda vai ficar para uhum, trás. É o que a gente já vê por aí, uhum, entendeu? uhum, Quem não se atualiza fica para trás. Eu acho que foi um diferencial muito grande também da minha lavanderia, que minha esposa uhum, Bruna, ela tem uhum, visibilidade de Surubim e também sempre que podia e que pode, vai na uhum, lavanderia, uhum, faz um story ali, marca, ela mexe no Instagram também. uhum, Hoje a gente tem uma pessoa que faz, mas quem fazia no começo era ela e fazia com muita destreza. uhum. E eu acho que assim foi 20% do sucesso da lavanderia quando começou a Legal. aparecer pro pessoal foi Bruna quem começou ali, sabe? Uhum, E eu era uma pessoa muito cética. Não uhum, confiava tanto nisso. Não, que meu negócio é só pra região e todo uhum, mundo sabe que tem a lavanderia e não sei o quê. uhum. E quando ela foi lá e fez o história, eu vi que mudou. Muito bom. E Neto, me permite para falar pro pessoal de casa, tá? Tá. A Coca-Cola e o McDonald's precisa fazer marketing? Na cabeça que eu tinha, não precisa. Muita gente, até hoje, às vezes você fala, nossa, cara, mas é IP, cara, IP, todo mundo conhece sabão IP. E por que que esses caras gastam milhões pra estar lá dentro de um Big Brother, por exemplo? Porque existe uma coisa. E aí eu vou falar pra quem está nos assistindo que vai virar uma chave de agora pra todo mundo, tá? Isso aqui eu acho que é muito importante. Existe uma técnica, né, um conceito dentro do universo do marketing chamado familiarização inconsciente. O que que isso significa? E eu vou puxar isso aqui na venda também, que isso aqui vai virar uma chave em todo mundo aqui agora, tá? Tudo aquilo que aparece repetidas vezes para umas pessoas, inconscientemente a pessoa ela interpreta aquilo como algo familiar. Quando aquilo é algo familiar, quando eu penso Já remete àquilo, né? no produto ou no serviço, a primeira marca que me vem na cabeça é uma marca que eu entro em um outro conceito de marketing e vendas que é desejo. Todos nós somos consumidores e produtores. Nós vendemos, mas nós também consumimos. A gente também compra roupa, a gente também É compra e verdade. etc. O que que faz a gente comprar as coisas? A gente deseja.
Só que essas marcas jogam isso com a gente. Só que agora, Neto, pela primeira vez, com a internet e com a desburocratização da informação, a gente tá tendo acesso a isso que eu vou falar agora, que isso aqui é poderoso. Então vamos lá. Presta atenção nisso aqui. Tanto no marketing quanto nas vendas, é de suma importância que a gente seja estratégico e saiba inconscientemente entrar com vários gatilhos na cabeça do cliente. No marketing, você não deve fazer tipos de vídeo só falando da oferta, porque isso repete um gatilho só. O segredo é você virar várias chaves: reciprocidade, conexão, oferta, autoridade, então prova social, tem vários gatilhos. Quando a gente vai acionando cada um desses, intencionalmente falando, sem a pessoa perceber, ela fala assim: "Ah, ela tá comprando quando ela menos espera." Isso é marketing. Qual é o papel do marketing? Atrair. O papel do marketing não é vender. Quem vende é a venda. Agora vamos lá. O marketing, ele trouxe o cliente até a porta da empresa, né? Até o WhatsApp, né? Que hoje em dia, hoje em dia é o WhatsApp. O cliente chegou ali no WhatsApp, ele vai falar: gostaria de saber mais informações e etc. Beleza. Você vai responder a primeira mensagem. As pessoas aqui, Neto, deixa eu contar um segredo. Todo mundo aqui da região tá fazendo muito errado. Posso te provar? A maioria lá das pessoas, quando o cliente chega, e normalmente o cliente já chega: quero catálogo. Qual é o preço? E que não sei o quê. A pessoa, preço, catálogo logo. Tá. As pessoas, enquanto elas estiverem vendendo produto, elas estão vendendo commodity. Produto por produto, nosso produto é igual. O jeans por outro jeans é igual. Muda um tecido ali, muda um elastano. Besteira. O cara que compra, por exemplo, eu vou citar um exemplo de atacado, né? O cara que compra, um lojista, uma sacoleira, um revendedor, um distribuidor, etc., que compra, ele quer, sabe o que ele quer de verdade? É o lucro. Ele quer que se foda a questão do material. É importante, claro. Mas é importante porque lá na frente é o que pode ser o que diferencia na hora da venda. Mas pra ele pouco se importa. Um exemplo, uma sacoleira. O dia a dia dela é corrida. Ela não tem tempo nem pra... Ela só quer vender. Ela quer saber se ela vai comprar aquela peça por 35, vai vender por 80, 90, vai ter uma margem de 60, 70%. Se você falar de resultado com ela, você vai vender. Aí agora, só pra fechar o looping. No comercial é a mesma coisa. A gente não pode abandonar os clientes. Não é porque o cliente não comprou no primeiro contato que ele vai deixar de comprar. Se a gente faz intencionalmente pontos de contatos, é impossível essa pessoa não comprar da gente, né? Agora tem que ser estratégico. E o jogo é: pessoas compram de marcas, mas elas se relacionam com pessoas. E aí, Neto, gostaria agora de... Qual é a importância da marca, Neto? Qual a importância do nome pra você? Porque, por exemplo, hoje, cara, eu posso falar de olho fechado sobre principalmente sobre... Eu sei da entrega, da capacidade de entrega de vocês, do nome de vocês. Neto, qual a importância de formar e sempre honrar com o nome da marca e principalmente também, antes da marca ser conhecida, às vezes do dono, quão importante é pro empresário falar assim: não, cara, eu tenho que honrar o cliente que confiou em mim. Qual a importância disso, Neto? Eu acho que é um dos pilares que você havia falado anteriormente, né? Porque é não deixar ninguém satisfeito. Se você abrir essa brecha aí, embora que ele continue prestando, contando com o seu serviço, mas aí vai ter uma pulguinha atrás da orelha. Se ele tiver numa situação assim que disser, ó, eles têm que honrar, e tiver pensando isso, e ele tiver uma válvula de escape, ele vai abandonar. Eu acredito que seja isso. E qualquer brecha que a gente dá é o espaço que a gente abre pro concorrente vir. Exato. Principalmente, eu sempre falo muito isso, assim, lá pras pessoas. Às vezes eu entro num cenário comercial, aí eu vejo, às vezes, esse cliente ali que tá um mês e meio, 2 meses, 3 meses, sem uma mensagem. Mas é porque o cliente não me chamou, porque o cliente não quis. Eu falo, cara, isso é a maior loucura que um comercial pode cometer. Vendas não é só oferta toda hora, tem que manter relacionamento. Pergunta sobre a vida do cara, se interessa, conversa besteira. Mas não deixa esse espaçamento, porque na hora que você der esse espaço, meu amigo, se o teu concorrente souber jogar o jogo de marketing e vendas, tchau pra você. Porque quem ganha o relacionamento ganha a compra, ganha a venda. É verdade. E aí, Neto,
Aí, outra coisa também que eu achei bacana também, gostaria até de ouvir um pouco mais, sobre, Neto, como que foi o começo? Eu acho que muita gente hoje, quando olha, assim, fala, uau, caramba, como que Neto já... Mas o começo a gente sabe que não é fácil, né? Gostaria justamente que você contasse um pouquinho mais, assim, lá desse momento, como que foi essa jornada. É, quando eu superei o medo, né? Aham. De começar e dar errado, Uhum. aí eu comecei logo da construção. Uhum. Senão eu vou construir um galpão. Não sabia de nada também. Uhum. Mas aí me inteirei, conversei com o engenheiro, com o pedreiro, com todo mundo. E tava lá todo dia. E quem dobrou os estribos lá da obra fui eu. Aham. Fiz traço de massa. Pronto, do jeito que eu sou hoje na lavanderia, eu comecei na obra. Sim. Quando eu me determinei a fazer, eu disse, não, agora eu vou fazer. E comecei sem saber de nada. E depois que eu terminei meu galpão, se dissesse, vamos fazer outro, eu já sabia fazer de ponta cabeça. Aham. E continua assim, na lavanderia. Eu acredito que é isso. Muito bom. E baseado. Então, nada é por acaso, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que a gente ser muito predisposto a fazer, colocar a mão na massa. E Neto, nessa trajetória, puxando um pouco mais aqui agora para o viés da família, tá? Certo. Como que foi essa virada de chave? Como que foi esse apoio? O que que a família pensou assim na época que você falou, cara, Neto vai abrir mesmo, vai ser um negócio diferente. Porque querendo ou não, a família. É áreas semelhantes, uma complementa a outra, mas não é a mesma coisa. Não é. Né? Confecção é uma coisa, lavanderia faz parte, mas não é a mesma coisa. É verdade. E como foi esse projeto? Você falou assim, não, eu não vou seguir pela confecção igual a minha família, e eu Aham. vou pra lavanderia. Como é que foi isso, Neto? Foi porque, assim, quando você tem alguém que passe a mão na sua cabeça, Uhum. você tem o cérebro que sabota já, né? Sim. Aí você deixa de fazer seus compromissos, às vezes porque tem outra pessoa que resolve. Aham. Que no caso era minha mãe. Minha mãe, a gente quando queria fabricar, a gente pegava carona na empresa dela. Aham. Quando eu deixava alguma coisa de lado, ela ia lá e resolvia. E a gente Uhum. nunca ia ter autonomia se continuasse dessa forma. Corretamente, E perfeito. no tempo a gente não tinha a cabeça que tem hoje, né? Uhum. Aí eu digo, não, eu tenho que sair daqui porque eu tô me sabotando. Perfeito. Aí pronto, decidi lavanderia. Aí eu disse, agora eu Uhum. vou meter a cara. E conversei com meu pai, conversei com minha mãe, conversei com todo mundo e todo mundo super apoiou. Uhum. E é, até então eu nunca precisei de nada que eles pudessem me atender que não fizeram, entendeu? Eu tenho Uhum. apoio 100% da minha família, no Sim. geral. Uhum. E eu acho que isso conta muito também. Sim. Mas é que nem eu te falei, é você Uhum. procurar Uhum. entender como é que se funciona e Uhum. procurar melhorar a cada dia. Perfeito, perfeito. Neto, como lidar com a vida empresarial e ao mesmo tempo familiar? Com a esposa, como que é esse dia a dia? Como é que você aconselha? Porque eu acho que isso. Por que eu tô fazendo essa pergunta, tá? Porque muitos empresários hoje em dia, às vezes acaba colocando muito foco em uma coisa. E isso tem momentos, tá? Principalmente no começo, que depende muito lá da nossa energia. Mas hoje em dia, como que Neto hoje sabe separar? Não, Neto hoje foca muito no trabalho, Neto sabe ter os momentos, opa, peraí, final de semana, tem aqui, tem muitas, né? A gente fala os finais de semana aqui, tem a nossa vaquejada aqui também, que é É. muito familiar aqui, né? Muito cultural. E co- como discernir isso, Neto? O que que seria o saudável? O que na visão lá de Neto, assim, como que você vê essa divisão entre lado profissional e pessoal? Então é uma coisa que eu não separo muito bem. Aham, Comigo e com minha esposa aham, é junto e misturado. aham, A gente não separa tanto não. Inclusive eu trago ela para a empresa também para dar opiniões, porque ela tem aham. uma visão diferente Legal. e mais experiência nessa área de marketing. Uhum. E sempre a gente compartilha experiências e eu Uhum. acredito que não é dividir, é somar. A gente se soma ali Uhum. e acredito que tem dado certo. Perfeito. Eu acho que isso é muito importante. Realmente, acho que a gente saber escutar pontos de vistas, né? Eu acho que Isso. isso é bacana e principalmente saber jogar junto, né? Eu acho que, ó, É, pô, vocês dois estão com o vocês estão com o mesmo objetivo, querem crescer pronto. junto, fazer a família de vocês, etc. E eu já faço já vão emendar também já nessa pergunta. Pretendem terem uma família grande? Qual é a visão de vocês aí para um futuro próximo, Neto? Rapaz, por mim a gente já tinha encomendado. É? Mas ela tá se organizando e se Sim. Deus quiser, logo logo a gente vai, Que legal.
vai ter uns 3 filhos aí, se Deus Que quiser. bacana, muito bom, excelente. E aí, Neto, quando aqui no P4P Cash, a gente tem um quadro que quando a gente já vai caminhando já para o final, que eu acho que quando o papo é bom, ele vai passando, passa rapidinho, a gente nem vai se dando conta da hora, né? Nesses próximos minutos, Neto, a gente já vai caminhando para o final, tá? Nos próximos 15, 20 minutos. E aí, no final, eu sempre gosto de fazer um quadro que eu chamo de ping-pong. O que é esse ping-pong? Eu vou fazer uma pergunta A pra você e você termina de responder e já volta uma pergunta A pra mim. Que é literalmente, ó, toquei, você toca de volta e etc. Normalmente o pessoal gosta muito porque fica bem bate-volta, que fica perguntas bem rápidas, onde a gente consegue extrair tipo, inúmeros assuntos e a pergunta é de improviso mesmo, tá? Vamos tentar, né? Com certeza. Então, Neto, eu vou começar a mim, depois você já termina e já volta uma pra mim, tá? 2 livros que você leu e que te geraram, assim, ensinamentos valiosos na sua vida. Pai rico, pai pobre. Legal. E... acho que é mais esse mesmo. Pai rico, pai pobre. E o seu? Boa. Bom, acho que o primeiro meu é a Bíblia. Acho que a Bíblia me ensinou muito sobre os princípios. No geral, a Bíblia não tem um viés religioso apenas. Eu acho que Bíblia, Ensina ali tá tudo, os né? princípios. É. Ali tá o começo, o meio e o fim. Então a Bíblia, pra mim, foi muito importante. Os Segredos do Lobo, que foi inspirado no Jordan Belfort, aquele o Lobo de Wall Street. Porém, aquilo ali tem muita coisa errada. Mas tem algum. Ali eu fui começando a entender um pouquinho sobre. Cara, é uma linha reta. O cliente, ele quer algo e eu tenho a solução. Eu tenho o que ele quer. Mas por que que, cara, se o cliente quer o que eu tenho, não era muito fácil vender? Pô, e por que que não é? Porque aí eu fui descobrindo que nesse caminho tem várias portas que o cliente pode escapar e coisas que precisam ser fechadas antes mesmo de chegar logo nos finalmente. Então acho que isso foi importante. E muitos livros. Mas, e aí, um ensinamento, Neto, que você fala assim, cara, isso aqui parte dos seus valores, assim, que são princípios que te guia você lá na sua vida. Honestidade. Eu acho que a honestidade é... você não perde. Você pode não ter sucesso agora, mas você sendo honesto, isso aí vai refletir lá na frente. E você, se perdeu agora 100, lá na frente você ganha 1000. Eu acho que a honestidade é a base, é o pilar, é o que foi me passado pela família. Perfeito. E eu acredito muito nisso. Perfeito. Só pergunta, pra mim. Qual a maior dificuldade que tu encontrasse em Surubim quando chegasse? Abrir a cabeça das pessoas. As pessoas, elas têm 5 níveis de consciência. Quando elas dizem que não precisa, quando elas começam a pensar, quando elas estão dispostas a ouvir, quando elas têm um modo neutro, que elas nem acham que não precisa, mas também acham que precisa. Não é nem um não e nem um sim. É o neutro. Aí a segunda é estar dispostas a ouvir. E a primeira, que é o último nível de consciência, que é as pessoas que estão prontas para comprar. A gente precisa sempre entender isso em tudo lá na nossa vida. Quando uma pessoa fala não pra gente, não é que quer dizer que ela disse não pra mim. Reflete só o momento dela. Então, quando eu entendi esse nível de consciência, foi a minha maior dificuldade. No começo, foi abrir o nível de consciência lá das pessoas. Consequentemente, eu sei que quando eu abro a primeira pessoa e eu tenho a minha primeira prova social, que de certa forma eu já cheguei com... É porque eu construí isso com a minha história. Aí um ponto muito importante é, quer abrir portas? Conta a sua história. Porque a sua história, ela diz muito sobre quem você é e sobre o que você já fez. E eu não olho as pessoas por aquilo que elas falam, mas sim por aquilo que elas fizeram. Então eu já cheguei aqui em Surubim com um know-how muito grande, uma bagagem muito grande com a última pessoa que eu trabalhei, os negócios que eu já fiz, querendo ou não, as portas sempre para depois de eu ter trabalhado muito nesse case de sucesso, que se tornou um baita de um case de sucesso, acabou que isso
facilitou. Uhum. Mas que na verdade não facilitou, né? Porque é um processo. Eu plantei para isso e colhi. Verdade. Então, mas aí, consequentemente, depois as portas se abrem. E Neto, hoje, qual que você diria, quais são os principais diferenciais da Parangolave? Por que uma pessoa deveria conhecer a Parangolave? Isso aqui é bacana, até para quem está lá nos assistindo. Por que as pessoas deveriam conhecer a Parangolave? É porque além de prestar o serviço, a gente dá consultoria sobre o cliente. A gente quer fazer com que o cliente entenda que aquele processo se adequa mais àquele tecido, que se deixar o cinto que dá uma peça muito grande vai enrolar. A gente quer que o cliente entenda do processo. Perfeito. A gente quer que ele se envolva, Perfeito. entendeu? Eu acho que é mais isso. Muito bom, Neto. Muito bom. Sua pergunta, para mim. É porque, como não é da área, né, eu fico muito Sim. pensativo. Mas Sobre tecnologia, marketing, IA, o que você... na sua visão, o que é que falta mais na minha empresa hoje? Na sua empresa? Sim. Em Com todas... relação à marca. Perfeito. Em relação a marketing. Legal. Gestão, né? Bacana, porque especificou ainda mais. Marketing é o seguinte, Neto. Marketing é tudo aquilo que atrai visibilidade para o seu negócio. Certo. Se hoje o seu negócio está chegando em média de 100 a 200 pessoas por mês, que eu vou trazer um número aqui, eu vou trazer uma analogia só para não ficar um número real, tá? Uhum. Mas se você quiser, a gente pode já fazer com o número real também. Tranquilo. Basicamente é o seguinte, primeiramente eu vou olhar para os indicadores. Quantos clientes estão batendo na sua porta todos os meses? Novos. Não estou falando dos que já compraram de você. São clientes novos. Essa é a primeira pergunta que eu vou te fazer para saber se o marketing tá bom. Independente da resposta, tem como melhorar. Uhum. Ok? Vou te falar um pouquinho, porque independente das... Eu não conheço o seu negócio a fundo, mas como eu tenho muito know-how, eu sei que todo negócio tem uma falha nisso aqui. Primeiro ponto do marketing que poucas pessoas sabem. Cliente ideal. Todo marketing, ele tem que conhecer o seu cliente ideal. O que eu chamo de ICP. O que é o ICP? Quais são as dores? Quais são os desejos? Quais são os anseios? Quais são os medos? Quais são os problemas que o seu cliente tem? Esse é o primeiro ponto. Quando você conhece o seu cliente de verdade, e eu falo, não é conhecer o Joãozinho da confecção tal. Não é isso. É conhecer o perfil do seu cliente. Uhum. Porque quando você sabe disso, você vai comunicar para ele. Você sai de uma comunicação de ficar fazendo só trendzinha no Instagram, videozinho viral, que é quem faz rir não gera valor. Cuidado só com vídeo viral. Aí o que acontece? Beleza, entendeu o cliente ideal? A gente vai para a questão da oferta. Eu tenho meu cliente ideal, agora eu tenho uma oferta. O que é uma oferta? O cliente ideal, ele quer uma coisa, lembra que eu falei? E eu tenho uma solução para ele. Só que não é qualquer jeito. Não adianta eu só chegar e falar, ó, deixa eu lavar as peças para você, ó, a gente é uma lavanderia, a gente lava. Uhum. Tipo assim, que oferta fraca. Meu amigo, quando eu vou criar uma oferta para uma pessoa, é sinistro o que a gente faz. Tanto que a gente costuma, quando a gente faz as ofertas, é coisa de milhões numa oferta. Por quê? Olha só, vou só te dar um exemplo, tá? Se em 30 dias você não faturar 20% a mais, a gente paga, a gente devolve todo o seu dinheiro. E aí? O negócio fica outra coisa. É. Só que cada negócio é um negócio, cada negócio tem a sua garantia. É verdade. Mas você percebe a diferença? O produto é o mesmo, mas a oferta é totalmente diferente. Então, acho que tudo sempre pode melhorar, tá? Aí depois tem empilhamento de funil. O que são empilhamento de funil? A gente pode colocar outros canais de aquisição. Então, por exemplo, muita gente conhece hoje o Instagram, mas não tem só Instagram. Tem Instagram, tem Google, tem indicação, tem patrocínio de evento, tem grupo, tem mais de... Né? Só mapeado que eu já testei, que são os melhores que eu sempre indico, são 20. Eu tenho 20 canais de aquisição mapeado, inclusive é um treinamento que a gente dá, 20 canais de aquisição. Então, acho que isso é muito bacana. Depois vem o tráfego pago, que também entra dentro do pilar do marketing. Uhum. Então, tem várias coisas que com certeza podem ser otimizadas. Acho que essa é respondendo a sua pergunta. E, Neto, hoje, baseado na gestão de uma empresa, como que você pauta? Hoje, o que você diria para uma pessoa que quer fazer a sua empresa crescer de forma saudável?
de forma escalonável, o que que você, como um gestor, falaria? Quais são os conselhos que você dá para alguém que quer crescer com uma empresa saudável? Tampa todas as arestas agora, porque você sabe que principalmente aqui na região, as empresas aqui erram muito. Erram muito, muito, muito com sistemas arcaicos. Às vezes nem sistema tem, é muito só papel e não sei o quê. É, Gostaria que você falasse um pouco mais disso. como tu tocou nesse ponto, eu acho que quem não tem sistema já está perdendo muito. Inclusive, Uhum, eu visitei um concorrente meu e foi a primeira sugestão que eu fiz, né? Que eu uhum, percebi que eles anotavam no papel. Eu digo, rapaz, isso aí não tem condições não. Porque quando eu era assim, uhum. eu não dormia. Eu não conseguia dormir. Era o dia todo ali mexendo e havia muito erro. E Aham. quando eu errava para menos, que me prejudicava financeiramente, mas eu achava bom, porque o cliente não ia poder pensar que a gente estava agindo de má fé, né? Porque se erra uma conta para Sim. mais, é Uhum, complicado, né? uhum. E com relação assim, sem falar de ramo, mas já falando de todos, eu Aham. acredito que é o marketing mesmo. Acho que o Uhum, maior diferencial de uma empresa hoje é o marketing. Tem uhum, empresa que tem uma estrutura milionária, patrimônio ali de 5 milhões uhum. e está gerando um valor. E tem empresa que só tem investimento em marketing, tem um galpãozinho ali e está gerando 10, Total. 20 milhões, entendeu? É. Eu acredito que o marketing é o grande diferencial Boa, do momento. boa. Muito bom, muito bom. Eu já vou aproveitar, deixa eu te fazer uma pergunta já emendando nenhuma, só para aproveitar esse contexto. Como que você visualiza, Neto, a inteligência artificial? Rapaz, eu tenho usado mais pessoalmente, assim, eu não pesquisei a fundo Uhum. o que é que eu posso trabalhar na minha empresa com ela. Boa. Só o que eu tenho de dúvida mesmo, assim, em processo, Aham. dúvida de alguma coisa. Aí eu uso pessoalmente, assim, mais assim, para dizer que eu vou usar uma plataforma para me Uhum. auxiliar em- na empresa mesmo, eu ainda não uso, entendeu? Uhum. Eu sei que é uma coisa que tá muito em alta Sim. agora, Uhum. que todo mundo fala nisso, Uhum. que inclusive os grandes empresários aí do Uhum. mundo Uhum. investem bilhões, né? Que está na Sim. corrida da IA, Sim. mas eu ainda não me atenei para isso, Uhum. porque eu tô em expansão e minha Uhum. energia tá toda voltada para ali. Perfeito. Quando sobrar mais um tempinho aí, é nisso que eu vou Perfeito. focar. Perfeito, Neto. Ótimo. Sua pergunta, para mim. Eu queria saber, pronto, como é que Uhum. você sugere que eu usasse a IA logo de agora? Muito bom. Porque eu sei isso que você pensa, né? Bom, a inteligência artificial hoje, ela pode ser aplicada em todos os departamentos de um negócio, tá? Certo. Seja ela diretamente ou indiretamente. Como assim diretamente, Yuri? A IA, hoje, ela é um banco de dados, inclusive, um banco de dados que eu falo assim, ó, imagina que você, imagina todos os livros que você leu, tudo que você estudou e tudo que precisa ser feito, que já foi validado. Tivesse tudo em um livro. Esse livro é um banco de dados. Uhum. Hoje a IA, ela tem acesso a vários bancos de dados. Ela tem acesso ao banco de dados de empresas que faturam bilhões, trilhões. Ela conhece as metodologias, os frameworks, os processos e etc. Então, usar a IA não como um fim, mas sim como um meio. Não usar a IA para substituir, mas usar a IA como um complemento, como uma extensão do seu cérebro. Então, por exemplo, e existem várias camadas da IA, tá? Existe hoje o que muita gente conhece. Muita gente acha, não, IA, ele tá falando de ChatGPT. Não, não, não tô falando de ChatGPT. ChatGPT é uma LLM, é uma linguagem dentro da IA, Uhum. tá? Então, hoje o ChatGPT ele é muito básico, no sentido seguinte, ele funciona como prompt, você dá a pergunta, ele te dá e devolve com a resposta. Simples. Mas, por exemplo, fazer um cálculo. Aí, agora, deixa eu ir um pouquinho para a camada um pouco mais profunda, só para quem tá lá nos assistindo em casa poder entender como que isso pode fazer total diferença hoje lá no nosso negócio. No seu negócio, por exemplo, se lida com muitos números. É muita precificação, é muito cálculo de produto e etc. Tem que ter alguém fazendo isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 10. Às vezes varia muito de quantas pessoas. Digamos que hoje você tem um departamento grande. Digamos que, até para facilitar, para o pessoal entender. Tudo que hoje é repetitivo, dá para a gente criar um fluxo e dentro desse fluxo eu consigo automatizar ele. Uhum. Então vamos sair da IA ChatGPT, que é genérico, é algo totalmente simples, e vamos agora falar um pouquinho de
programação com IA. Então eu consigo criar um sistema hoje, graças a IA, que antes eu demoraria 1 ano, meses, um aplicativo, eu crio em um dia. Entendi. Porque hoje em dia a linguagem de código não necessariamente precisar entender muitas coisas profundas. A IA hoje em dia consegue facilitar muito. IA no atendimento. Meu, isso aqui, Neto, é uma coisa extremamente poderosa. Porque antigamente você tinha que ter 2, 3, 4, 5, 6 pessoas para atender. É aquela coisa que eu falei, se o seu marketing está sendo muito bem feito, quer dizer que tem muita demanda. Se você não tem demanda, é porque seu marketing está errado. Ponto. Trouxe muita demanda, o que você faz com essa demanda? Você precisa atender. E atender não é de qualquer jeito. Não é 1, 2 mensagens. Atender são várias coisas. Então, hoje em dia, por exemplo, como a minha experiência, como eu sou formado em gestão comercial, eu peguei minha expertise de vendas e transformei num agente de IA. Então, hoje em dia, a gente tem um atendimento com IA. E diferentemente daquele chatbot que muita gente conhecia, aqueles robozinhos que é aquelas opção. Digite 1, 2 ou 3. 4, 5. Aí eu... Meu Deus do céu, aquilo é horrível. Ali não agrega, não. Ali acaba atrapalhando. E quando é comigo mesmo, eu já fecho a conversa na hora. Porque aquilo ali limita. Qual é a diferença daquilo ali para IA? A IA, ela não tem respostas prontas. O que você falar para ela, ela vai interpretar e em segundos ela consegue te devolver. Algo totalmente personalizado. Yuri, mas ela não erra? Calma aí. Antes disso, é por isso que eu falo. Aí tem uma parte mais profunda que as pessoas não falam, mas que aí existe em toda a linguagem de programação. Tem um prompt que a gente configura ela, eu coloco as regras. Você não pode falar disso, porque imagina, se o cliente começa a falar coisas tipo nada a ver sobre o seu, porque é o seu número comercial que tá ali. Você tá, então tem responsabilidade. Tem que tomar cuidado com o que você fala, porque ali é uma prova. Então, assim, a gente limita, a gente integra com o banco de dados em relação a catálogo. Então, por exemplo, eu quero um vestido azul P. A IA, ela consegue, olha a diferença lá da IA. A IA consegue ir no banco de dados do site, olhar no código da peça, porque ela tem todos os códigos, tudo atualizado, tá? Então, aí ela consegue ver, essa peça tem. Se tem, a IA já pega a peça, o link já manda lá pra pessoa. Cara, isso é foda. Isso já tem 4 empresas aqui em Sorubim que a gente colocou isso. Todas elas, não é 1, nem 2, nem 3, são as 4. Todas elas tiveram um aumento de eficiência, porque começaram a atender muito mais, e aumento de 15, teve uma que aumentou 35% a taxa de conversão. O que significa isso? A cada 10, 4 fecha. O que antigamente, o cara humano não conseguia fechar, coisa que a IA tá fechando agora. E detalhe, ela não dorme. Você mandar agora uma mensagem agora, meia-noite, 1h da manhã, ela tá lá respondendo. Então, assim, isso é um pouquinho do que a IA pode fazer, mas principalmente lá na lavanderia, eu acho que principalmente lá na questão de números. Eu acho que é automatizar um pouco mais. Porque às vezes muita coisa é muita planilha ainda. Dá pra deixar o negócio um pouco mais automatizado, num gráfico mais bonito, pra você não precisar abrir 10 planilhas. Entendeu? Só pra você já conseguir visualizar tudo. Agora, tem muita coisa. Já é uma questão que tem que parar, tem que sentar pra ver. Mas isso é bacana. Neto, se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, o que você deixaria de mensagem? Pai, fosse profundo agora. Eu acredito que assim, a gente tem que viver o hoje e saber priorizar o que realmente importa, né? E no meu caso, pra mim, é a família. Deus, né, acima de tudo. Sim. Segundo a família, é isso. E assim, o comércio, a gente tem que se dedicar, mas não é tudo. Eu acho que dinheiro não é tudo, entendeu? A gente tem que trabalhar para ter um conforto. O dinheiro servir para ter conforto, mas no final de tudo são as pessoas, que nem você falou no começo. O que importa são as pessoas e a gente tem que estar com elas todo momento que puder. Muito bom. O que é dinheiro para você, Neto? É uma ferramenta de troca, somente. É que pode me proporcionar o conforto, somente. Perfeito. Sua última pergunta para mim, e aí eu vou voltar com uma última para você pra gente encerrar. Sua última pergunta para mim. Qual o conselho que você me daria, baseado na entrevista? Você viu que eu sou um encabulado, que eu tenho um certo bloqueio, mas vou trabalhar nisso. Mas eu queria saber qual é o teu conselho para mim, como tu é um cara da área, qual é o conselho, qual é o passo a passo que eu deveria fazer para melhorar nisso?
O maior diferencial da sua empresa se chama Neto. O conselho que eu daria é: o Neto precisa se expor mais. O Neto, ele tem a capacidade de vender não só para Surubim, para Toritama, Caruaru, Santa Cruz, Recife. O Neto tem a capacidade de vender para o Brasil inteiro. A pessoa Neto. Então, o conselho que eu daria é: o Neto precisa ser mais conhecido. E uma ferramenta para isso, que não é o fim, eu não vejo as coisas como um fim, eu vejo as coisas sempre como um meio. Porque o fim é a eternidade. Então, enquanto a gente estiver aqui, meu amigo, tudo é o meio. Tudo é ferramenta pra gente. E eu concordo muito com essa questão lá do dinheiro. Então, meu conselho pra você é: se exponha mais. O que você, talvez por muitas das vezes, até no dia de hoje, talvez visse com outros olhos, eu quero te convidar você a não olhar pra fora, mas você olhar pra dentro. Olhar pra você. Porque é igual eu falo muito: produto todo mundo pode ter. Serviço todo mundo pode prestar. A máquina é a mesma. Produto, beleza. Mas, cara, só você. É verdade. Acho que o maior diferencial de qualquer empresa é isso, né? É isso. É. Porque cara, jeans. Todo mundo vende jeans, pô. Mas, cara, não é qualquer jeans. É a pessoa. Então, eu acho que por isso é importante personificar a marca. Porque eu vou reintegrar uma fala que eu falei ao longo do podcast. Pessoas compram de marcas, mas elas se relacionam com pessoas. Verdade. Então, o relacionamento ele é a base da venda. Se elas se relacionarem com você, elas vão comprar de você, porque elas vão confiar. A venda é uma base de confiança. Se eu confio, logo eu compro. Se eu não confio, é impossível comprar. Então, acho que esse é o meu conselho para você. E retifico também que se tem uma mensagem aí dentro, que às vezes a gente acha que a gente não pode agregar, mas pode. E tem muita gente precisando que você tenha. Tem muita gente precisando, às vezes, que você abra a boca, que um conselho seu pode salvar. Um conselho que você deu aqui, hoje, nesse papo, que às vezes é rápido, né? Passa muito rápido. É. Um conselho que você deu pode ter salvado algumas dezenas, centenas de empresas. Por causa de uma mensagem. Eu acredito nisso também. Então, acho que esse é um ponto importante. Show. E aí... E, Neto, então, baseado justamente como você lá me fez essa pergunta, quero te falar para todo mundo que nos assistiu até agora. Um papo muito valioso, um papo que vale ouro. Porque melhor do que ficar 5 dicas que não sei o que, é ouvir a história, cara. Eu acho que isso aqui foi bacana. Eu acho que quando a gente vê a história, vê o dia a dia, vê o que de fato algumas coisas são detalhes que é o que faz a diferença lá no dia a dia. Então, cara, só gostaria de, primeiro ponto, agradecer pela sua presença aqui e gostaria também de você deixar as suas últimas palavras. Fale aí o seu Instagram, o Instagram lá da sua marca também, é lá pro pessoal dizer: agora é o seu momento, fala da sua marca, pode ficar à vontade, é um prazer ter você aqui. O prazer de estar aqui é meu, né? E para quem não segue ainda, @Parangolave. A gente tá pronto para atender todo mundo, inclusive quem ainda não começou e tem dúvidas sobre lavanderia, as portas estão abertas para você conhecer a estrutura, os processos e qualquer dúvida que tiver, a gente tá lá para ajudar. E quem não conhece ainda, dê uma olhadinha no Instagram, se gostar, a gente tá pronto para lhe atender. Show, excelente, Neto. Um prazer ter você aqui, viu, meu amigo? Muito obrigado, Yuri. Muito bom esse papo e parabéns para você que ficou até aqui, porque se você se colocou no lugar de realmente de ouvir algo diferente, é uma coisa que você precisa pegar que pode mudar a sua vida. Então, o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Até o próximo.